Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto agora, agronegócio e pandemia. Comigo no estúdio está Gustavo Ribas Neto, que é produtor rural, presidente do Sindicato Rural dos Campos Gerais. Nós já conversamos em outras oportunidades falando sobre esse assunto e de todos os setores da economia, por enquanto, graças a Deus, o que menos foi afetado foi o agronegócio. E eu digo graças a Deus porque, obviamente, é do agronegócio que vem toda a nossa alimentação. E sem os alimentos, daí sim nós viveríamos um caos mundo afora. Até onde eu saiba, esse setor não foi afetado em nenhum lugar do mundo, pelo menos não ao ponto de reduzir a produção. Pelo contrário, os governos ao redor do mundo estimularam a produção para que não faltasse comida a seus respectivos povos. Mas como que isso afetou a pandemia, o agronegócio brasileiro, em particular aqui na nossa região, Sr. Gustavo? Os governos hoje eles têm que se preocupar com a alimentação da sua população, com o fato de poder precisar fechar o seu país. A hora que você fechou, ou o vizinho fechou dele, você vai ter dificuldade de trazer alimento para dentro do seu país. Então o Brasil, há muitos anos, ele já criou um status de ter a sua própria segurança alimentar, que segurança alimentar não é se referente à qualidade do alimento, o nosso alimento tem muita qualidade, mas a garantia de que o que a gente produz alimenta o nosso povo. Então, a preocupação do governo para conseguir deixar isso mais forte, a nossa segurança alimentar, tem que ser uma programação de médio e longo prazo. Quer dizer, a hora que a gente quer fornecer pão, fornecer macarrão, fornecer bolacha para a população, nós temos que garantir uma boa, que plantem bastante trigo, para que a gente tenha certeza que esse trigo vai alimentar a nossa população. Então, o contexto é que o mundo passou pela pandemia, a parte rural geralmente não passa, a gente tem uma base muito forte no agronegócio, que além de alimentar o nosso povo, alimenta a nossa economia. A nossa economia da regional está muito baseada no agronegócio. E no campo, as coisas fluíram normalmente, a atividade para dentro da porteira, com certeza normal como acontece, a nossa safra foi em torno de 15% superior ao do ano passado, a safra de soja, por exemplo. Agora, da porteira para fora, que seria uma preocupação, na colheita nós não tivemos problema nenhum de mandar para os silos, de fazer o processo de secagem, de armazenagem, então isso aconteceu com tranquilidade. Temos que ver se não vamos ter algum problema para trazer os insumos da safra do ano que vem, em função que a gente tem muitos que vêm de fora do país, apesar que a gente viu numa live com o pessoal do Porto Paranaguá, alguns dias, eles destacam que há uma segurança, há uma tranquilidade quanto a esse tipo de carga que vem, porque o navio geralmente demora muito tempo para chegar no Brasil e para descarregar. Então, problemas eventualmente que tenham da tripulação em relação à pandemia, eles vão se apresentar durante o percurso. Então você vai saber efetivamente, o navio ficou 40, 45 dias navegando, a gente tem a Covid aí com prazo, um período para você manifestar a doença em torno de 7 dias, então claro, 7h45, você teve aí um período para isso acontecer, então tem uma segurança maior quanto a isso. A preocupação é que os estados, que os países comecem a se fechar, comecem a querer valorar de modo diferente os seus insumos, porque com o evento da pandemia, a gente se pode ter certeza, a nossa vida vai mudar. Pouco ou muito, quer dizer, hoje as reuniões virtuais estão acontecendo e a gente já está se acostumando com isso e vai melhorar a nossa locomoção. Vamos circular menos, vamos fazer menos movimento, vamos ter uma eficiência maior, eu consigo fazer 3, 4, 5 reuniões onde eu fazia uma, então isso vai melhorar. Então a gente vai ter várias coisas que devem acontecer e aí nós vamos ver como é que vai ser essa reação a nível mundial. No que se refere à dinâmica na propriedade, por exemplo, é necessário esterilizar cada equipamento de uso de trabalho do dia a dia, como um trator, por exemplo, a cada vez que um usuário vai até a máquina, é preciso ter esse cuidado? Os funcionários das fazendas, eles estão usando máscaras e álcool gel, como em outros lugares também? Depende de onde a pessoa e qual atividade ela executa, Então, por exemplo, um tratorista que está trabalhando no campo sozinho ou trabalhando com alguém que fica a muita distância, não tem a necessidade de usar a máscara. Agora, claro, o maquinário, você tem que avaliar ali o que você tem que manter as mãos limpas, lavar as mãos,
a gente tem nas máquinas, inclusive água, sabão, isso já é rotina nossa, né? Em máquinas tratores de maior porte, colhedeiras, pulverizadores, você já tem um processo que acontece quando você, eventualmente, você precisa fazer um conserto numa máquina, você suja a mão. Então, graxa, você precisa tirar isso, e para tirar isso a gente tem água e detergente, o que for necessário. Quando as pessoas mexem em máquinas que trabalham com defensivos agrícolas, a pessoa tem que estar lavando a mão. Então, essa higiene já é uma rotina dentro da atividade agrícola. A atividade pecuária, né, a gente também, as pessoas trabalham a cavalo, distantes um do outro, você tem um maior contato na atividade leiteira, né, onde as pessoas têm uma proximidade maior, daí tem a necessidade dos implementos. A higiene, em várias atividades do setor rural, elas servem até de modelo. Para você entrar numa granja de suínos, você precisa pôr uma roupa esterilizada, você precisa esterilizar seu calçado, você precisa pôr luva, máscara, uma série de coisas para você entrar numa granja de suínos, uma granja de aves, uma leiteria. Existe um processo todo de esterilização para que o leite que a gente toma tenha a qualidade que tem. Então, hoje existem controles muito rígidos, que não é em função da pandemia, mas já vinham acontecendo. Então, isso já é uma rotina na propriedade rural, a questão da higiene, porque essa higiene influencia muito na qualidade do produto. Perfeito. E no que se refere a, como eu posso dizer, custos operacionais, vocês tiveram algum custo operacional a mais com a pandemia ou não? Isso se manteve dentro da lógica normal de trabalho dos anos anteriores? A lógica se mantém. A gente teve, por exemplo, nos combustíveis, uma redução dos valores, né? E a gente tem um acréscimo num cuidado maior, que você estava falando, em álcool, em detergente, mas é um acréscimo que muitas vezes, em alguns processos, ele já é rotineiro, e onde ele não era rotineiro, ele acaba não impactando tanto, né? Porque a sanidade é uma questão chave para o agronegócio. A questão comercial a nível mundial vai muito pela sanidade. Você veja uma notícia dessa semana, falava da questão da pecuária. Então o Brasil abriu o mercado com a Tailândia na pecuária, a Ásia vem comprando muito na pecuária brasileira, pecuária de corte. E hoje, essa semana, né, uma empresa inglesa estava questionando o processo nos nossos frigoríficos, querendo dizer que esses locais eram de médio e alto risco. Por que falaram isso? Porque agora houve recentemente um problema na Irlanda de vaca louca e a Ásia parou de importar os produtos na União Europeia. Como é que a gente faz frente a esse caso? Vamos pegar e vamos colocar em xeque a sanidade brasileira. Então, por isso, o agronegócio se preocupa muito com a sanidade, muito com a qualidade do produto. A gente tem que ser de qualidade, e a gente e as pessoas precisam ter certeza e não ter ponto de dúvida da nossa sanidade. Então, por isso, a gente tem um processo que a gente já faz dentro da nossa rotina, dentro do nosso dia a dia. Resumindo, então, a pandemia não causou prejuízo financeiro e ainda é capaz de fortalecer o agronegócio ao ponto do próprio agronegócio salvar a economia brasileira, ou pelo menos reduzir os impactos da pandemia na economia brasileira nesse ano? Aqui nos Campos Gerais, sim, né? Aqui onde a gente teve impactos negativos foi um pouco no pessoal do hortifruti, passa para as escolas, para de vender para as escolas, para de vender nas instituições públicas, mas isso já foi equalizado, o próprio Estado está comprando desses produtores para distribuir para instituições de caridade. Aqui, se eu não me engano, foi mais de 700 mil que eles colocaram agora, acho que foi recentemente, né? E você tem impactos maiores, por exemplo, em silvicultura, nós temos um pouco de silvicultura em nossa região. Ou seja, produção de florestas, né? Florestas. Tivemos uma redução aí em florestas que a gente trabalha em Santa Catarina de 30% na compra das florestas que a gente vende, né? Você tem um impacto em algodão, que a gente tem um pouco no norte do estado, mas muito pouco. Hoje o algodão está baseado no centro-oeste, né? Porque as fábricas param, tem menos demanda. Mas nos Campos Gerais, do modo geral, dentro da composição do nosso PIB, do nosso valor bruto da pecuária, nos produtos que nós utilizamos, nós, graças a Deus, devemos ter um auxílio do agronegócio para sair melhor dessa pandemia. Senhor Gustavo Ribas Neto, presidente do Sindicato Rural de Ponta Grossa e também produtor rural, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta. Por favor, fique com a gente.